Quero agradecer a Deus por estar aqui, juntamente com a Edna, minha esposa, o pastor Edson, da Pinda, sua esposa Hortência, Denilson, filho dele, e o irmão Crispim, vieram comigo. A gente agradece a Deus, né? E quero saudar a todos com a paz que excede todo o entendimento. Amém? E todos aqueles também que estão acompanhando pelo YouTube, recebam também a paz que excede todo o entendimento. Que sejam abençoados. Amém? Uma coisa que muito forte no meu coração, é isso que está trazendo ânimo, fazendo a gente viver, né? Não é a palavra ainda que eu vou aqui falar, está em Êxodo 17, mas assim, diante de tudo que nós estamos vivendo no dia a dia, tudo que a gente está vendo, tem uma visão do profeta Ezequiel que está muito forte assim, na mente, no coração. Isso move a gente e nos dá motivação para continuar, né? Aquela visão que o profeta viu que as águas saíam do santuário, né? Ele foi levado para olhar para o lado direito do santuário e a água saía do lado direito, né? E aquelas águas iam aumentando. E eu acredito que é isso que está acontecendo hoje. Embora muitas vezes a gente não sinta, não veja, né? Mas não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, é por aquilo que eu creio. Eu penso que do santuário de Deus, águas estão saindo, né? E essas águas vêm em direção à minha vida, à nossa casa, em direção, trazendo vida, trazendo cura, né? Consertando tudo aquilo que precisa ser consertado. Como diz o cântico, por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Tenho vivido por isso, pensado nisso, um sentimento muito forte que toma conta do meu coração. Penso que não só meu, mas os irmãos também, né? Acreditando que Deus não está dormindo, Deus não está parado, e seus braços não estão encruzados. Não, Ele está vendo tudo e olhando tudo, e sabe muito bem o que vai fazer na hora certa. Amém? Isso seja na sua vida, na sua casa, onde quer que seja na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro, existe um Deus que está olhando para a terra e vendo todas as nações como um pingo d'água num balde, como um grão de areia. Amém? E nós vamos experimentar isso que vai vir nos dias que vem agora, um avivamento de Deus, água saindo do santuário e chegando ao nosso coração. Gente, eu não posso ficar quieto, eu tenho que falar, eu tenho que profetizar. Nós temos que falar e profetizar. E tem uma solução, e qual é a solução? Deus visitando a terra, Deus visitando a minha vida, Deus visitando a minha casa, Deus visitando este país, Deus visitando a minha cidade, Deus visitando as pessoas nesse dia. Não tem outra solução. Não são os políticos que vão resolver, mas Deus vai resolver isso. Deus vai resolver toda a situação, amém? E se nós cremos, nós veremos a glória de Deus, amém? Porque é a igreja, através da igreja, a igreja que tem a chave do reino dos céus. Nós estamos recuperando essa chave, e tudo que nós abrimos será aberto no céu, tudo que nós fechamos será fechado também. Então penso que nós como igreja estamos recuperando a posse dessa chave, a chave do reino dos céus. É muito difícil hoje você fala para as pessoas, elas falam que entendem, que creem, mas não assumem, não se comprometem. É uma briga, é uma luta, gente. Lá em Pinto tem sido assim, a gente conversa, a gente fala, é uma briga. A gente ora junto com algumas pessoas e fala, elas creem, mas não se envolvem, não se comprometem. Mas Deus vai mudar isso. É necessário preparar as covas, porque vai chegar muita água, né? Vai chegar muita água. Pode esperar. Acho que está do tamanho a nuvem está do tamanho da palma da mão de um homem. Ou talvez muitos estão nem enxergando isso, mas pode ter certeza. Pode ter certeza que Deus vai derramar muita água sobre a igreja, sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Os que estão mortos vão ressuscitar. Os que estão dormindo vão acordar. Amém? Eu queria que vocês acompanhassem comigo Êxodo 17, falando tudo isso, que Deus vai visitar, que Deus vai trazer, vai haver milagre, vai haver cura, vai haver mudança. E uma das marcas
Uma das melhores marcas, acho que a principal marca de um avivamento é ver gente chorando, pedindo perdão para Deus, se arrependendo dos seus pecados. É isso que eu quero ver nos dias que vão chegar agora. Milagre é bom, cura é bom, é preciso ter tudo isso, mas a coisa mais importante que precisa ter é ver gente chorando, pedindo perdão e confessando seus pecados, se humilhando debaixo da mão poderosa de Deus. Esse é o avivamento que eu profetizo para esses dias, sobre Tremembé, Pinda, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil e sobre toda a terra. Muita gente chorando, confessando seus pecados e pedindo perdão para Deus. Gente de todo tamanho, gente rica, gente pobre, gente famosa, gente grande, gente chorando, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Irmão, se você não tiver esse sentimento, se você não tiver essa visão, por favor, é agora. Começa a crer nisso. Amém? E diante disso tudo existe uma guerra, alguma coisa que está tentando nos parar, fazer a gente parar, voltar atrás, ou andar muito devagarinho, travar. Então tem uma guerra aí. Eu vejo uma guerra que muitas vezes é sutil e nem parece que é guerra. Isso é normal, isso é natural, isso não tem nada a ver, né? Eu sei que tempos atrás, muito tempo atrás, a ênfase era tão forte na questão de guerra espiritual, que teve gente que ficou até doente por causa disso, né? A ênfase era forte, exagerada na questão de guerra espiritual, de outras coisas lá, né? Mas eu me lembro que o forte era a guerra espiritual. Tudo era o diabo. Você esquecia da chave, era o diabo que fez você esquecer a chave, né? Você levava um tropeção, você já xingava o diabo, e por aí vai. Então houve um exagero na questão de guerra espiritual. Tudo era o diabo, tudo. E você não tinha culpa de nada, né? Mas hoje eu sei que existe sim essa guerra espiritual. Nós sabemos disso. E nós estamos numa guerra espiritual, né? Não tão exagerada como eu estou falando, que tudo joga em cima do diabo, tudo é culpa do diabo, né? Mas existe essa guerra. E aqui em Êxodo 17 traz os irmãos conhecem a guerra de Israel contra os amalequitas, né? E é muito interessante ali os pontos que a gente vai vendo, né, nesse pedaço da escritura aqui, as atitudes, como é que foi feita aquela guerra, a estratégia montada para vencer os amalequitas. E nós como igreja hoje também temos que nos preparar para vencer os amalequitas de hoje, porque sempre haverá guerra entre Israel e os amalequitas, e nós estamos travando essa guerra hoje. Então é necessário ter cuidado, orar e vigiar e enxergar o movimento que o inimigo está fazendo, sem querer exagerar, repito, mas ele está por detrás de muita coisa. Amém? Então Deus quer nos despertar como igreja, como corpo de Cristo, né? A gente fala, nós não somos uma associação, não somos um grupinho, um grupo, alguma coisa assim, um clube. Não, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus. Nós somos o povo que Deus está levantando para marchar sobre a terra, como um grande exército. Como na visão de Ezequiel também, que ele foi levado para o vale de ossos secos, e ali ele viu que aparentemente estava tudo perdido. A morte tomou conta naquela visão, a visão de morte, de ossos secos, muito secos. E a pergunta de Deus para o profeta era: acaso pode viver esses ossos? Ezequiel olhando humanamente, falando assim, de jeito nenhum, né? Acho que ele pensou lá dentro, de jeito, esse negócio está acabado, está perdido, é uma causa perdida. Aí ele fala para Deus: tu sabes, Senhor, tu sabes. E a gente sabe que Deus falou para o profeta Ezequiel: tá, profetiza sobre os ossos secos. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu isso? Igreja, você entendeu? Profetiza sobre os ossos secos. Amém? O profeta viu aquilo e viu que humanamente não tinha solução, mas a ordem para ele é: profetiza sobre os ossos secos. Significa o quê? Profetiza que eu faço. Amém? Quem faz é Deus, e nós tomamos posição e declaramos Deus, declaramos a palavra de Deus, declaramos aquilo que Deus quer fazer. Amém? E ele profetizou, fez o que Deus mandou e viu que deu resultado. E houve um barulho ali, acho que o Ezequiel ficou assustado com aquele barulho todo ali, né? Era osso batendo ali em osso, já juntando ao seu osso.
e depois percebeu que não tinha carne, não tinha nada, não tinha músculo, mas de repente aqueles ossos foram ganhando vida, né? Foram ganhando vida, mas não tinham espírito. E Deus profetiza sobre eles o Espírito vem e entrou neles, e se colocou de pé um grande exército ali. Isso vai acontecer nos dias que vão vir. Você precisa fazer parte desse exército. Não fique preocupado com a sua vida no dia a dia somente, só isso. Não. Se preocupe primeiramente com o reino de Deus, porque Deus quer levantar um povo preocupado com o seu reino. Deus quer levantar um povo igual aquele homem da parábola, que vendeu tudo que tinha para comprar o campo, onde estava escondido o tesouro. Esse é o povo que Deus quer levantar nos dias de hoje. É povo que trabalha todo dia, claro, povo que estuda, trabalha, cuida da casa, mas que antes de mais nada, tem assim amor pelo reino de Deus, e coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e a justiça de Deus, e tudo mais vai sendo acrescentado, porque Deus é fiel. E quem garantiu isso, não falou jogando palavras no ar, disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Recebe isso, meu irmão. É assim que tem que ser, essa é a realidade espiritual que nós temos que viver como igreja. Amém? Vamos aqui para o texto. Estou falando, mas estou fora da palavra que eu estou querendo mostrar aqui. Lá em Êxodo 17, versículo 8, é bem conhecido. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens. Então a primeira coisa que Moisés mandou falar para Josué, falou para Josué: escolhe homens. Gente, que todos nós aqui possamos ser homens escolhidos para essa guerra. Ninguém pode ficar de fora. Escolhe homens, que você seja um escolhido, que cada um aqui seja um escolhido para essa batalha e para essa guerra. Amém? Ir para a guerra não pode ir de qualquer jeito, tem que ser alguém escolhido. Sim. Na guerra de Gideão, teve que escolher de tantos, 30 mil homens. Gente, ficou 300 homens para ir com Gideão para a batalha, não é? Então é necessário que haja homens escolhidos para essa guerra, e todos nós podemos ser escolhidos. Aí você pode falar assim: não, eu não sou escolhido, eu só participo do culto da noite, mas não sou escolhido. Estranho. Você foi chamado para servir o Senhor dos exércitos. No dia a dia, você foi chamado para isso. Amém? Então, primeiro ponto, Moisés fala para Josué: escolhe-nos homens. Não leva qualquer um. E sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei onde? Sobre o cume do outeiro. Amém, gente? A igreja tem que estar em lugar alto. A igreja tem que estar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu, você, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é moleza, que é tranquilidade. Não é fácil, não é mole. Bate a dor, bate a tristeza, bate o desânimo. Mas nós precisamos dizer para Deus: eu não vou desistir, meu Deus, eu conto com a sua graça para continuar. Amém? Sabe por quê? Porque Deus faz forte o cansado. Porque Deus multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Amém? É isso. Então a águia sobe muito alto. E até mesmo quando ela pega a presa aqui na terra, ela não fica aqui tentando liquidar. Ela sobe com a presa entre suas unhas, vai muito alto. Então Deus está nos chamando esses dias para a gente subir alto, e alto no Senhor. Amém, gente? A galinha voa abaixo, mas a águia voa muito alto. Então não seja galinha, seja águia.
A galinha dá um voo, aí tromba com uma árvore, já cai, pronto, já não desiste de voar, né? Mas a águia vai muito alto. Eu estarei no cume do outeiro, disse Moisés, né? E aí, outro ponto, o que estava na mão de Moisés? A vara de Deus estará na minha mão. Gente, o que é isso? Não vou subir o monte de qualquer jeito. Eu vou subir com a autoridade de Deus na minha vida. Homens que estão aqui, maridos e todos os homens, mulheres que estão aqui, todas as mulheres, esposa, mãe, todas as mulheres, a autoridade de Deus tem que estar na sua vida, tem que fluir. Sem autoridade de Deus, não tem jeito de ganhar guerra nenhuma, não tem como. Então Moisés disse, vou subir lá, você desce lá com os homens escolhidos, eu vou estar no alto do mar, no cume do outeiro, e sabe mais? A vara de Deus estará na minha mão. Amém, gente? Nós vamos vencer essa guerra. Nós vamos vencer essa guerra. Então é necessário isso, ser escolhidos, alto do monte em Cristo, nos lugares celestiais, com a autoridade de Deus, não a minha, porque eu não tenho. Só Deus tem autoridade. Quando Ele passa para mim, está delegando, eu tenho que saber usar essa autoridade. Então a vara de Deus estará na minha mão. E acontecia, versículo 10, perdão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Outro ponto, Moisés não foi sozinho. Amém? O seu irmão estava com ele. Arão e Hur estavam com ele. Não foi só, meu irmão, você não pode viver sozinho. Você não pode caminhar sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos um do outro. Amém? Não tem como. Por mais ungido que alguém seja, por mais poder que alguém tenha, ele não pode andar sozinho, sem irmãos ao lado dele. Amém? É perigoso. Às vezes a gente vê alguém assim que tem graça para fazer cura, milagre, mas ele anda sozinho. Isso é perigoso. Porque vem o momento da canseira, vem o momento do desânimo, porque não tem ninguém de ferro. Aqui são todos humanos, todos seres humanos, todos aqui são seres humanos que foram transformados em filhos de Deus, mas sentem fraqueza, sentem cansaço, ficam tristes, às vezes ficam desanimados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Deixa bem claro, né? Abatido, irmão, abatido, mas não destruído. Quando é destruído é complicado, aí só o pó, né? Aí lascou, como diz o pessoal. Não pode lascar, tá? Então a gente entende isso, precisamos entender isso. Moisés subiu, Arão e Hur foi à toa? Não foi, tinha um propósito nisso. Estava lá no alto do monte, e a gente vai ver aqui que acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel ganhava, Israel prevalecia. Mas quando não aguentava suas mãos ficar levantadas, Israel perdia. Significa alguma coisa isso para nós? Significa, né? Quando a gente baixa a guarda, quando a gente deixa de orar, ter fé, se comprometer, se entregar, se envolver com os irmãos, se envolver com a liderança que Deus colocou sobre a nossa vida, alinhar com a nossa liderança, alinhar com os irmãos, isso é complicado. Quando isso não acontece, é derrota. Então os homens subiram com ele, estava lá, levantava as mãos, Israel ganhava, abaixava as mãos, Israel perdia. Aí de repente eles perceberam que os braços, as mãos de Moisés eram pesadas. É isso? Estavam pesadas. Então, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, pegaram uma pedra, colocaram, Moisés, senta aí rapaz, né? Ele sentou naquela pedra. Eu entendo isso como outro ponto, aquela pedra,
para nós hoje é a figura de Cristo. Temos que estar sentado nessa pedra, temos que estar nessa pedra, a pedra angular. E além disso, ter irmãos ao nosso lado que sustenta os nossos braços, que mantém os meus braços levantados. Afinal de contas, estamos numa guerra. Não estamos numa festinha, num aniversário, não é nada disso. É guerra. É guerra. E se bobear, o inimigo ele não perde tempo. Enquanto muitos perdem tempo, vão levando, ele não perde tempo, gente. É sutil, traiçoeiro, aproveita brechas pequenininhas e faz um estrago enorme. E nós precisamos ser mais espertos. Jesus diz que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, mas nós temos que mudar isso sim, porque Deus nos dá graça para mudar isso. Os filhos da luz serão mais espertos do que os filhos das trevas. Mas Jesus não falou isso, mas nem precisava falar. Como filhos de Deus, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos ser mais espertos do que os filhos das trevas. É ou não é? Ou vai continuar isso? As trevas prevalecendo? Não pode. Não pode. Então colocaram Moisés sentado nessa pedra, e os dois, um de cada lado, seguravam suas mãos, e mantiveram seus braços levantados até o pôr do sol, né? Um ficava de uma banda, o outro outra banda, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs, e assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Esse foi o resultado de uma guerra bem elaborada, né? Olhando ali, vendo todos os pontos e vendo como que se ganha essa guerra. Meus irmãos, todos nós precisamos saber como é que a gente ganha essa guerra. Quem já serviu as Forças Armadas, serviu o Exército, eu sei de alguns que serviram aqui, sabe como é que é isso, sabe como é que funciona isso, né? Nenhum soldado é mandado para a guerra sem preparo, né? Sem ser preparado, sem estar ali. Não tem como. É mandar para morrer assim de graça? Não pode. Todo soldado é bem preparado, é treinado, é capacitado para ir para a guerra. Deus quer fazer isso hoje também. Amém? E precisamos agradar aquele que nos alistou. Paulo fala isso na carta, acho que é Timóteo, né? Todo soldado, ele faz de tudo para agradar aquele que o alistou. Isso é hoje, né? Serviço militar, e quanto mais no serviço espiritual. Queremos fazer de tudo para agradar aquele que nos alistou, aquele que nos chamou para essa guerra. Até o fim da nossa vida, nós vamos estar em guerra. Às vezes mais intensa, às vezes menos intensa, às vezes dá uma trégua, às vezes começa de novo, é assim. Mas tem uma diferença aí, né? Quem nos sustenta é o nosso general, é Cristo, comandante, que nos capacita para isso, nesse dia a dia. Então nós vamos viver em guerra constantemente. E assim Josué desfez Amaleque, seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Então, gente, nessa trajetória nossa aqui, o Senhor é a nossa bandeira. Sim, o Senhor é a nossa bandeira diante de tudo e diante de todos. Não faço o que eu quero, não faço o que eu penso, não é como eu entendo, mas eu preciso consultar aquele que me chamou. O que eu preciso fazer? Qual a decisão que eu tenho que tomar? Não é? Amém? Então o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Até hoje, até agora, nós estamos em guerra. Amém? Mas vamos estar atentos, como soldados que veio para vencer. Eu sou um soldado que vim para vencer. Você é um soldado que veio para vencer. Você não veio para ser derrotado, você veio para vencer.
para ser mais que vencedor. O inimigo, gente, como eu já disse, esse não perdoa. Ele veio para roubar, matar e destruir sem nenhuma piedade. Sim, nós temos ou não temos que estar atentos, preparados, fechando a brecha e não deixando a entrada do inimigo. Temos ou não temos? É preciso orar mais, é preciso consagrar mais a nossa vida, dia após dia. Gente, sem sombra de dúvida, não tem como. Os gigantes que vão aparecendo, eles não vão cair de qualquer jeito. Eles vão cair diante de uma igreja santificada. Os gigantes vão cair diante de uma igreja que está de pé diante de Deus. Amém? E a gente sabe quantos gigantes existem. E tem. E a gente olha assim, meu Deus, como que vai resolver isso? Como que será isso? No que vai dar isso? Como que vai ser? A gente até fala, né? Vamos esperar para ver o que vai dar. Não é uma boa falar isso. Em Deus, o resultado vai ser muito bom. Amém? Então nós estamos sendo preparados como igreja para derrubar os gigantes. Aquele mesmo espírito que Davi tinha, aquela mesma disposição que Davi tinha, ainda sendo um menino, um rapaz ainda, que vai lá para frente, vai lá no meio da batalha, o soldado de Israel ali. Aí Davi aparece lá e os irmãos dele ficam bravos com ele, e depara com um baita de um homem lá, e todo o exército de Israel estava com medo, gente. Inclusive o rei estava com medo. É isso, não é? Sim? Amém? Mas Davi chegou ali, olhou para aquele gigante e disse para ele: quem és tu? Quem és tu para enfrentar o exército de Deus vivo? Bom, exército mesmo não tinha muito que, né? Estava todo mundo com medo. Só que Davi se referia ao Deus daquele exército. Amém? Então a situação pode estar feia, aparentemente perdida, complicada, mas eu não posso olhar a situação, eu estou olhando no Deus que está cuidando disso tudo. O Deus que está cuidando da situação da sua vida, o Deus que está cuidando da situação que existe, tudo que nós estamos vendo. Então Davi chega ali diante de Golias e fala: quem és tu para afrontar o exército de Deus vivo? Amém? Vocês sabem, né? Foi na primeira, a pontaria foi na primeira, e aquele baita homem foi para o chão. Amém, gente? Então nós precisamos ter essa mesma disposição, esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito de olhar para o gigante e dizer: eu tenho um Deus que é bem maior do que você. Amém? O Deus que eu tenho trabalha por mim. Amém? Ele trabalha por mim. O Deus que eu tenho cuida do país onde eu moro. O Deus que eu tenho cuida da minha cidade. Esses dias eu estava orando pela cidade, orando por, não sei se eu falei isso alguma vez aqui, orando pelas autoridades, e veio um sentimento de ter a chave do reino dos céus para orar pela cidade. Vou dizer uma coisa para vocês que parece loucura: quem manda na cidade é a igreja. Gente, quem manda na cidade é a igreja. Quem manda no país é a igreja. Quem manda no mundo é a igreja, não é a ONU. Nem funciona, se reúne lá, nem dá certo, é uma brigaiada, quase que não resolve nada, é ou não é? Mas se a igreja tiver a visão certa, se a igreja, estou falando em igreja, é cada um de nós aqui, se colocar no lugar certo, se posicionar em Deus, a chave do reino dos céus na mão, gente, meu Deus do céu, é orar e o chão tremer, é sair os doentes ser curados, é sair por aí e milagre acontecer, é nas escolas, é no comércio, é na rua, é em todo lugar, meu irmão. É vida abundante, é o Espírito sendo derramado. Eu estou orando para chegar esse dia, entrar numa loja na cidade e ver
os balconistas chorando. E você, o que está acontecendo? Sinto que Deus está neste lugar. Irmão, você está sendo fanático. Gente, eu preciso ser fanático, porque vamos ficar morrendo numa situação que a gente está vendo aí. Estava orando pelas escolas esse dia. Gente, escola é lugar terrível. Eu pedi, Deus, entra na escola, por favor. Entra em todas as escolas de Pinda. Leva os professores a conhecer Jesus. Leva os professores a saber que existe um Deus poderoso que está atuando lá em Pinda. Gente, eu vou ver isso. Eu vou ver isso. Gente, Deus, cuida daquela criançada que está lá. Estão tudo afoito. Tudo afoito. O negócio é namorar, é ficar, é isso, é aquilo. Uma criançada que, meu Deus, isso não pode continuar. Eu falei, Deus, entra na escola. Eu quero ver os professores começar a chorar e dizer, vamos orar. Eu quero ver as crianças, os alunos fazendo grupinhos de oração na escola. Irmãos, espera aí. Eu fui chamado para um propósito, para uma guerra, para uma batalha. Eu tenho que encarar isso da forma certa. Eu não venho aqui só pregar à noite. Alguém vem cantar, tocar uma música, uma bateria, um teclado e pronto, está tudo certo. Não está. Você é um guerreiro, você é um lutador. Você tem que se levantar com a unção do Espírito de Deus para mudar aquilo que precisa ser mudado em Deus. Ficar passivo, indiferente, não sei o que, vamos levar, né? Vamos ver, né? A gente vai levando. A gente vai levando, dá uma empurradinha com a barriga que vai dar certo. Vai empurrando com a barriga, não dá certo. Então o momento é um momento muito complicado, um momento difícil, um momento e quem está bobeando e está dormindo aí, pelo amor de Deus, acorda! A igreja tem que acordar. Marido, na sua casa, se você não ora com a sua esposa, você está perdendo a guerra. Se você não ora com seus filhos, você está perdendo a guerra. Se você não ora com a liderança, os pastores da igreja, você está perdendo a guerra. Se você pode fazer isso e não faz, você está perdendo, você está dando brecha. Vamos nos levantar como um exército, preparado, alinhado, em ordem de batalha. Essa vitória é nossa. Essa vitória é nossa, não perca tempo, não fica bobeando. Não bobeia, porque o diabo não bobeia. É bobeia mesmo a palavra certa, é isso? O português está certo? O diabo não bobeia. Precisa me corrigir, tá? Então o diabo não dá bobeira. O diabo não dá bobeira. Enquanto muitos estão dando bobeira, né? Não sei, não faço. Uma semana que eu não oro, não tenho vontade. Vai, vai. Vai que o diabo não perde tempo. Ele só não ora. Mas que ele age. Ele não perde tempo. Então fica o meu alerta, minha exortação. Não perca tempo. Se levante, você que é marido, que é esposa. Se levante na sua casa, com seus filhos e sua esposa. Vamos orar. Vamos interceder. Vamos levantar nossas mãos. E vamos declarar a vitória do Senhor. Dentro da nossa casa, da nossa vida, o Brasil está precisando urgentemente de um povo que ora, que clama, que busca Deus, gente. Tá ou não tá? É urgente. Para quando que é isso, irmão? Era para ontem. Há muito tempo atrás já era para ser feito. Igreja se levantar para mudar o país. Vai ser mudado. O Brasil vai ser visitado. Amém? Um vento do Espírito está chegando sobre o Brasil, João. Um vento do Espírito está chegando sobre o Brasil. É uma situação que está, mas tudo bem, está ruim. Só que Deus sabe cuidar disso. Amém? Então nós precisamos, como igreja, profetizar isso, declarar, não abaixar a cabeça. Eu não aguento mais isso, não dá mais. Se eu pudesse eu ia embora daqui e morar na Europa. Grande coisa. Vai lá, você vai querer depois voltar. Aonde você for vai ter um espinho lá, vai ter um problema, vai ter uma dificuldade lá. O melhor lugar onde nós podemos estar é em Cristo Jesus. Amém? Qual que é o melhor lugar para eu viver, irmão? Para eu estar? Cristo Jesus. Só isso. É mesmo? Você está brincando? Não, é sério. O melhor lugar para viver é Cristo Jesus. Se eu pudesse ir embora para a Suíça. Eu estou conversando com o Gilmar, a gente vê...
agora vou entregar você. Conversando com o Gilmar, aquela cidadezinha, aqueles vilarejos lá na Suíça, aquele friozinho. Ô Gilmar, gelado lá. Eu falei, cuidado, hein. Ele falou, a nossa idade já não permite muito esse friozão todo aí, não. É melhor você procurar um lugar mais quente, falei para ele, né? Melhor a gente procurar um lugar quente, pesquisar aí. Então a Suíça, aquele país maravilhoso. Você olha no YouTube, você baba, né? Que lugarzinho bonito. Gente, não é lá que é o melhor lugar. Não é lá. O melhor lugar é em Cristo Jesus. Não tem, é paz, é alegria, é esperança, mesmo quando tudo está desabando. 10 mil à minha direita, não sei quanto à minha esquerda, não sei quanto à minha frente, não sei quanto lá para trás, mas eu estou de pé, com alegria, com paz, com esperança no coração. E ainda que a figueira não floresça, amém? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o gado lá no curral, nem lembro o que está escrito lá, mas ainda que tudo esteja ruim, mas ainda assim eu confiarei no Deus da minha salvação. Então eu quero profetizar isso para vocês, amém? A situação que vivemos, seja lá o que for, perto, longe, lá em Brasília, aqui, sei lá, por pior que seja, mesmo assim eu confio no Deus da minha salvação, amém? Vocês vão ver um grande avivamento chegar. Se prepara, seja uma cova esperando a água, cova no bom sentido, viu, gente? Não vamos pensar outra coisa, não. Seja uma cova esperando a água chegar, amém? Seja um recipiente para chegar. Então, Deus está querendo trazer, vai vir. Eu vou só lembrar, finalizando, né? Lembrar da profecia do Billy Graham. Eu acreditei nessa profecia, gente, eu acredito que vai acontecer, João. Eu vou só lembrar vocês aí, e vou sempre falar, porque quando a gente fala, a gente acredita, a gente fala, a gente acredita, acontece, Deus honra. E quando Deus mostra uma coisa, se você ficar muito passivo, não acontece nada, né? Não acontece nada, gente. Então Deus quer ver a atitude em nós, a atitude que teve Davi, a atitude que outros homens tiveram. Deus quer ver a atitude em nós. Ele vai honrar, assim, vou te usar, vou te levantar, eu vou fazer através de você. Não é glória para nós, é para Ele. A alegria é nossa, a glória é dele, amém? Então pode esperar, Deus vai visitar, Deus vai chegar, Deus vai vir. Então você que anda meio, pode esperar, vai acontecer. Então aquela profecia, quando eu orava sobre a bandeira brasileira, você sabe disso, né? Não sei se todos sabem. E que parou, ficou parado ali, pensativo, pergunta o que aconteceu. Ele orava pelas bandeiras do mundo. Eu estou falando isso, gente, porque isso está no coração meu. Eu não consigo segurar isso, está no meu coração isso. Orava por todas as bandeiras do mundo inteiro. E na bandeira do Brasil, ele parou, ficou ali. E o que aconteceu, o que houve? Ele falou assim, um grande avivamento vai sair desse país. Eu creio nisso, Gilmar. Eu vivo por isso. Eu vivo por isso. Eu estou vendo que um grande avivamento vai sair e vai alcançar o mundo, vai alcançar outras nações. Não, gente, não tem outro jeito. O remédio para os dias de hoje, o remédio para a própria igreja que está meio lá, meio cá, o remédio é um avivamento espiritual. Quem conhece a história, quem já viu a história, fica assim, babando e fala, eu quero isso também. Eu quero isso também. Amém? Então isso vai acontecer, isso vai chegar. Pela fé eu já digo, está chegando. Pela fé eu vejo as águas saindo do santuário, lá do lado direito, e aumentando essas águas, e alcançando muita gente. Pela fé eu já vejo uma nuvem que vai tomar conta do céu, e vai lá dizer para o rei, está vindo muita água aí. Vai dizer lá para esses homens lá, tá, ó, vai vir muita chuva no país. Gente, é assim, em nome de Jesus. Por favor, não baixe a guarda. Por favor, não fica dando bobeira, não. Para com isso. Levanta a cabeça, ora, busca a Deus. Não desiste. Opa. A igreja é que governa. Seja uma cidade, seja um bairro, seja um país, seja a terra inteira. A igreja governa. Cristo governa através da igreja. Por isso que o que a gente liga é desligado, o que desliga é ligado.
Precisamos aprender a usar a chave do reino dos céus. Eu sei que teria muita coisa para ser falada, mas muito detalhe nesse sentido. Talvez a gente não consiga entender bem isso. Mas é conversando depois ali, né, trocando ideia, conversando na comunhão, a gente vai vendo como que é isso. Como a gente descobre isso? O que não dá para viver, ficar de qualquer jeito. Vamos levando, não vamos levando não. Vamos deixar como está para ver como é que fica. Não. Nós vamos mudar isso. Davi chegou lá e mudou. O Golias caiu. Israel, né, deu a vitória. Deus deu a vitória para. Não foi exatamente para o exército de Israel, mas foi para Davi. Então que a gente seja os Davis que Deus está levantando hoje. Então ele disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você, irmão, você, irmã, que você seja assim também, que Deus possa olhar para você e dizer: te achei, você é segundo o meu coração, você fará toda a minha vontade. Amém? Você entendeu isso? Deu para entender? Então seja como Davi, homem segundo o coração de Deus. Esteja atento. Não vai de qualquer jeito, não dá certo. E assim, os Golias vão cair em nome de Jesus. Pode ficar de pé, por favor. Eu queria terminar com uma oração, eu passo para os irmãos. Coloca a mão no ombro do irmão que está ao seu lado, por favor. Numa atitude de fé, numa atitude profética, pensando assim no seu coração: nós somos um exército que Deus vai levantar sobre a terra, junto comigo, junto com você, com todos nós aqui. Outros vão sendo levantados também. A gente vai ver muita gente chorando: Deus me perdoa, confessando seus pecados. Essa é a marca maior. Então eu gostaria que você orasse um pelo outro e clamasse a Deus por essa mudança, por essa visitação. Amém? Começa a orar, começa a clamar agora em nome de Jesus. Libera a fé, libera a fé. Em nome de Jesus, não fique calado. Se você ficar calado, nada muda, nada acontece. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora colocando a mão no irmão que está ao nosso lado e declarando a vitória em Cristo. Senhor, vem visitar com seu Espírito, vem derramar a sua graça abundante sobre nós, vem nos transformar, mudar tudo o que precisa ser mudado. Deus vem levantar a igreja na unção do seu Espírito, Pai, no poder do seu Espírito, a igreja purificada de todo o pecado pelo sangue de Cristo, a igreja lavada com água pura, um exército colocando de pé nesses dias, fazendo a diferença, Senhor, onde nós estamos, na cidade, no país. Deus nos capacita para esta obra que o Senhor está nos chamando. Nós não queremos dormir, nós não queremos perder tempo, queremos levantar como Davi, Senhor, que chegou diante de Golias e declarou, Deus, a vitória. Que todos os Golias estejam caindo, que todos os gigantes estejam caindo hoje, nessa semana e todos os dias. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui profetizando um grande avivamento para esses dias, Senhor. Eu não vou calar os meus lábios, nós não vamos ficar calados, mas profetizamos um grande avivamento para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a cidade, para o país, para o mundo inteiro, para todas as nações. Nós queremos dizer: vem Espírito de Deus, vem sobre o Brasil, vem sobre a minha cidade, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Oh, nós profetizamos isso para a glória do Deus vivente, para a glória daquele que está sentado no trono, para a glória de Jesus Cristo, que está à direita do Pai, intercedendo por nós, intercedendo para que esse avivamento chegue. Aleluia. Que toda a casa seja visitada, que toda a família seja visitada, Senhor, que as escolas, como eu falei, sejam visitadas, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha visitar, uma grande visitação, em nome de Jesus. Nós cremos e vamos esperar por isso. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão bem forte e aplaude a Deus, porque Deus é fiel para fazer infinitamente mais. Aleluia.